texto de hoje é um texto longo e queria que você prestasse bem atenção enquanto nós estamos lendo, porque talvez seja a melhor coisa que você vai ouvir hoje é a leitura, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 14. E aí nós vamos meditar nesse texto hoje à noite. 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos lá, aquela velha revisão de sempre. É a igreja de Corinto, uma igreja trabalhosa, complicada. Paulo está consertando uma série de defeitos dessa igreja. E nos capítulos finais que nós estamos estudando, aqui do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo começou a tratar sobre o culto e os problemas que estavam surgindo naquela igreja no contexto de culto. Nós vimos que aquela era uma igreja vaidosa, nós vimos que ela era uma igreja dividida, nós vimos que uma das coisas que acontecia ruim naquela igreja era que os irmãos parecia que não tinham muito amor uns pelos outros e estavam usando os dons espirituais muito mais para aparecer e para ter uma espécie de se sobrepor sobre os outros irmãos, né? Quem tem o melhor dom e tal, e virar uma espécie de competição na igreja, do que de fato para edificar a igreja do Senhor. Então Paulo já falou lá no capítulo 12, nos ensinando que os dons, eles são para edificação do corpo, para edificação da igreja. Nenhum dom é distribuído pelo Senhor, e todos os crentes recebem dons, mas nenhum dom é distribuído pelo Senhor para uso particular, para sua própria edificação, né? No sentido de que eu estou usando para que as glórias venham para mim. Mas que os dons, eles são instrumentos de Deus para a edificação dos irmãos. E à medida que os irmãos vão sendo usados pelos diferentes dons no meio do povo de Deus, a igreja de Deus vai crescendo como um corpo muito bem ajustado, em que dons e ministérios funcionam para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos. E aí, quando chegou no capítulo 13, Paulo abriu um grande parêntese, dizendo assim: irmãos, deixa eu mostrar um caminho até melhor do que os dons, que é o caminho do amor. Se vocês não tiverem amor uns pelos outros, eu podia falar a língua dos anjos, se fosse possível, né? Não só a dos homens, mas a dos homens e dos anjos. Sem amor, seria inútil, seria só zoada. Eu podia profetizar, eu podia entregar meu corpo para ser queimado. Se eu não tenho amor, isso não tem valor algum. Então, Paulo nos ensina um caminho, né, do amor, não simplesmente como um dom, mas do amor como um fruto do Espírito que ajuda ou nos instrui a usar o dom da maneira correta. Quando eu amo, então eu uso o dom da forma correta na vida dos irmãos. Deus me deu algo, e esse algo é usado para a edificação da igreja. E esse amor não é ciumento, esse amor não arde em ciúmes, esse amor não é vaidoso, esse amor, pelo contrário, ele é benigno, ele não se ensoberbece porque ele está preocupado com os outros, esse amor não é injusto, esse amor, ele não se folga na mentira, mas ele se regozija na verdade. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Dons e profecias e línguas, tudo isso vai passar, mas o amor permanece. Então, no fim das contas, o mais importante do que os dons é que a igreja ela consiga crescer em amor. E aí Paulo volta a falar dos dons. Então, ele abre um parêntese para falar de amor e chega no capítulo 14, ele volta a falar dos dons. Os dons, irmãos, certamente dons é um dos assuntos mais controversos na igreja evangélica. Se você já visitou outras igrejas, né? Ou você já congregou em outras igrejas, você já esteve especialmente em igrejas pentecostais, neopentecostais, você sabe que os dons é um assunto controverso, especialmente naquilo que se espera numa igreja. Alguns de vocês, quando vieram aqui para a igreja, acharam bastante esquisito a maneira como o culto acontece. E boa parte disso tem a ver com o capítulo 14 de 1 Coríntios. A forma como nós compreendemos esse capítulo, ela nos ajuda a orientar o nosso culto e a enxergar o culto de uma maneira diferente. E aí eu penso que esse capítulo ele é um capítulo valioso, não somente para igrejas que entendem que os dons cessaram, ou os dons extraordinários cessaram, mas ele é um capítulo vaidoso, inclusive, um capítulo valioso, inclusive, para igrejas que acreditam na continuidade plena dos dons, né? Que todos os dons estão ainda em vigor, porque ele ajuda a nortear a igreja a como usar os dons. Então, o capítulo 14 ele é um capítulo precioso. Geralmente é um capítulo controverso, mas eu acho ele muito mais precioso do que controverso. Eu acho ele muito mais um capítulo edificante para a igreja do que um assunto polêmico. Porque o que Paulo está falando aqui é aplicável para todo mundo. Se todo mundo, todo crente olhar para esse capítulo, o nosso culto e a qualidade do nosso culto, da nossa adoração, vai sempre ser bem melhor. Então, o que é que Paulo fala? Capítulo 14.
Aliás, vamos terminar no 13, né? Paulo nos falou o 13 como um caminho sobremodo excelente, e ele começa o 14 dizendo: segui o amor, porque ele falou disso lá no 13. Procurai com zelo os melhores dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens. Preste atenção nessas palavras: edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se na língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ficará infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas muito mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Nós vamos ler o restante do texto à medida que a pregação for seguindo, mas eu queria que esses versículos aqui já funcionassem como uma introdução para o assunto, tá bom? O que é que Paulo está nos ensinando nesse texto de hoje? Eu coloquei aqui 4 pontos que eu acho fundamentais do ensino de Paulo nesse texto. O primeiro deles é que Paulo nos instrui que, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, a grande preocupação da igreja do Senhor não deve ser simplesmente como os dons devem ser ministrados e como que isso vai ser usado como uma espécie de distintivo de crentes espirituais, de como os dons vão ser usados como distintivos de que nós somos melhores do que os outros, mais santos, oramos mais, o Espírito Santo derramou-se no nosso meio de forma mais intensa. Paulo tem uma preocupação fundamental aqui, a edificação da igreja do Senhor. Desde o capítulo 11, Paulo está batendo na mesma tecla, porque esse era um problema fundamental na igreja de Corinto, e que eu acho que não é um problema distante de nós. Nós olhamos para a maneira como nós estamos reunidos, nós oramos para o nosso louvor, nós olhamos para os dons sendo ministrados, e o que é que Deus quer de nós quando nos reunimos como povo de Deus? Que sejamos edificados. Então essa aqui é a nota central, o mote principal de Paulo nesse texto. A igreja do Senhor precisa ser edificada. Segundo, Paulo está preocupado aqui em instruir a igreja que uma espiritualidade saudável, ela passa sim pelo entendimento. E que quando nós nos reunimos para adorar a Deus, é importante que nós estejamos compreendendo o que está acontecendo. Que nós compreendamos aquilo que Deus está falando conosco. Que nós saímos daqui não somente cheios de emoção, mas que nós saímos daqui racionalmente entendendo o que é que Deus espera de nós como povo de Deus. Quando termina um culto, não se espera somente que os crentes saiam leves, felizes, com aquela sensação de que
largaram fardos no altar do Senhor. Que isso aconteça, isso é maravilhoso que aconteça. Mas é muito melhor quando isso ocorre, não porque nós simplesmente choramos aos pés do Senhor, fomos usados de maneira extraordinária e coisas fora do comum aconteceram, mas porque nós fomos exortados, consolados e edificados por meio da fala, por aquilo que se proclamou enquanto nós estávamos reunidos. Terceiro, nas nossas reuniões e na maneira como nós nos reunimos, o culto precisa de ordem. Paulo vai concluir o capítulo dizendo isso. E isso liga-se ao quarto ponto. Aquilo que ocorre no culto, em grande parte, revela o caráter do próprio Deus. Porque ele vai dizer, no quarto ponto, Deus não é Deus de confusão. Então o culto precisa edificar, o culto precisa ser, ele passa pela racionalização, nós entendemos o que está acontecendo no culto, o culto precisa de alguma forma de ordem, ele não pode ocorrer simplesmente, eu acho que vai ser legal se do nada eu pular dessa caixa. Eu acho que vai ser muito legal, tipo o Projeto Sola, né? Pulando do bumbo. Vai ser muito bonito. Paulo diz, vai edificar alguém e eu pular do bumbo? Seria uma pergunta que Paulo faria para o nosso culto. Aquilo que nós estamos fazendo vai produzir um efeito de edificação na vida do Ribeiro? Isso vai fazer com que os irmãos se tornem mais conhecedores de quem é Deus? Os irmãos vão ser consolados com isso, edificados com isso, exortados com isso? A ordem tem que apontar para a edificação. E quarto, Deus não é Deus de confusão. O culto revela o caráter de Deus. A organização do nosso culto revela o caráter de Deus. As aplicações daqui, eu penso que não estão girando só em torno de línguas e profecias. Eu penso que quando nós olhamos para esse texto tal como ele é, nós tiramos aplicações sobre como nós cultuamos. Que vai desde eu chegar na hora certa, como eu cuido da... Eu vou falar porque o meu filho estava bagunçando aqui. Como eu cuido do meu filho na hora do culto, como que eu canto, o que eu faço enquanto eu estou adorando, qual a minha postura diante da adoração ao Senhor. Aquilo que eu estou fazendo produz edificação para o povo de Deus ou aquilo que eu estou fazendo atrapalha a edificação do povo de Deus? Você vê que tem implicações que vão além de línguas e profecias. São implicações que têm a ver com o nosso culto, como nós nos reunimos para adorar a Deus. Eu acho que isso é extremamente importante para nós. Amém? Vamos para o texto, vamos destrinchar um pouquinho e vamos vendo como é que Deus nos ajuda aqui a compreender isso. Seguir o amor. Paulo volta para o mote e diz que o amor é aquilo, o amor funciona como uma baliza para a nossa espiritualidade. O amor funciona como uma baliza, dizendo de que modo nós devemos servir e ministrar uns aos outros. E buscai, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E ele vai dizer a razão do porquê ele espera que os irmãos busquem, especialmente a profecia em detrimento ao dom de línguas. Porque quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Paulo está nos dizendo aqui, e ele está, parece que você diz assim, mas Paulo não disse que não tem dom melhor do que o outro? Lá no capítulo 12. Aí quando chega no capítulo 13, Paulo diz, quem profetiza é superior a quem fala em línguas. Então é superior em que sentido? Para que a gente não se contradiga com o que ele falou no capítulo 12, que todos os dons são importantes e que o pé não pode dizer para a cabeça que não precisa dele. Em que sentido profetizar é superior? No sentido de que edifica. É superior naquilo que ele produz para a igreja. Um dom edifica a mim mesmo. Ele está falando aqui do dom de línguas. Enquanto o dom de profecia edifica a igreja do Senhor. E aí ele diz, o que é que nós queremos? Vir para o culto e sair só nós edificados? Ou ir para o culto e edificar os irmãos? Paulo diz, eu quero que os irmãos sejam edificados. Então procure profetizar, porque por meio da profecia a igreja vai ser edificada. E a pergunta que vem na cabeça de todos nós é, o que são línguas e o que é profecia, né? Então, como é que são essas línguas e como é que são essas profecias? Eu penso que Paulo está falando aqui algo parecido com o que acontece em Atos capítulo 2. Ok? Em Atos capítulo 2 que nós lemos, nós vemos o Lucas, né? Apóstolo Lucas, pode-se chamar ele de apóstolo, escrevendo que os irmãos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2,
À medida que eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas. E quando o texto diz que eles falaram em outras línguas, o texto diz que as pessoas de diferentes regiões, de vários lugares do mundo, começaram a compreender aquilo que eles estavam falando. E o texto de Atos nos diz, inclusive, qual era o conteúdo da fala. Por que nós sabemos o que eles falaram? Porque os irmãos estavam ouvindo, né? As pessoas estavam entendendo qual era a fala daqueles irmãos e eles estavam dizendo o que é que eles estavam fazendo. E o texto diz lá que eles estavam fazendo o quê quando falavam em línguas? Quem lembra? Cadê o Mazinho, né? O Mazinho para fazer falta. Quem lembra o que é que eles estavam fazendo lá, em Atos capítulo 2? O que é que eles estavam fazendo? O que é que as línguas diziam? Falando das grandezas de Deus. Estavam bendizendo o Senhor. Então, a primeira vez que esse dom aparece no Novo Testamento, ele aparece lá em Atos capítulo 2. E os irmãos começam a falar em línguas. E essas línguas são idiomas humanos, conhecidos. E à medida que os irmãos estão falando essas línguas, as pessoas que moravam nas regiões do idioma que eles estavam falando, compreendia cada um na sua própria língua e dizia qual era o conteúdo da fala. Eles estão bendizendo o nome do Senhor. Eles estão adorando o nome do Senhor. Você vai ter gente que interpreta esses textos de diferentes maneiras. Há teólogos que vão dizer que o capítulo 14 está falando de um tipo de línguas. E o livro de Atos está falando outro tipo de línguas. Atos 2 estaria falando dessas línguas, idiomas humanos. E 1 Coríntios capítulo 14 estaria falando de línguas misteriosas, línguas incompreendidas, né? Uma espécie de língua, alguns vão tentar dizer que são línguas de anjos, nós já vimos que não é. Paulo ali não está usando expressão línguas de anjos para falar que o falar em línguas é uma língua sobrenatural do céu. Mas eles vão dizer que Paulo está falando de uma língua diferente porque diz que ele fala em mistérios. Mas o que é o mistério que Paulo está falando? Como é que eu entendo esse texto? O mistério que Paulo está falando aqui é porque é mistério para mim, que não entendo. Se o Adilberto, que é um pentecostal raiz, começar a falar em chinês aqui, é um mistério para mim, porque eu não entendo a língua que ele está falando. O fato de eu não compreender e de ser um mistério para mim não significa que essa seja uma língua não humana. Significa tão somente que essa é uma língua não acessível para mim. E o livro de 1 Coríntios também vai nos dizer qual é o conteúdo geralmente dessas línguas. Não são conteúdos de edificação para a igreja, palavra de Deus para a igreja, mas é louvor, cântico e adoração dirigida ao próprio Deus. Isso acontece tanto lá em Atos, como isso acontece aqui em 1 Coríntios capítulo 14. É louvor e adoração sendo dirigida ao próprio Deus num idioma desconhecido por aquele que fala. Até aqui, ok? Então isso são línguas. Da minha perspectiva e da maneira como eu olho para o texto de 1 Coríntios 14 e Atos capítulo 2. O texto de 1 Coríntios 14 não é um texto que me dá base para dizer assim, o dom cessou, com base em 1 Coríntios 14. E eu vou chegar na história do cessar ou não cessar esse dom um pouco mais lá na frente, vou deixar o mistério aí um pouquinho para os irmãos pensarem sobre ele. Então, qual é o ponto de Paulo? O que Paulo tem em mente? Irmãos, não adianta simplesmente estar todo mundo falando em línguas na igreja se quando nós saímos da igreja ninguém entendeu nada do que aconteceu, ninguém foi edificado no culto, ninguém foi exortado, ninguém foi consolado. O que aconteceu no fim das contas foi uma grande confusão, é isso que Paulo está tentando evitar. E o que aconteceu no fim das contas foi um grande espetáculo de espiritualidade individual. Eu não quero simplesmente que nós estejamos vivendo o nosso culto e a nossa adoração assim. O ponto principal que Paulo ataca é esse, no contexto de línguas. Mas eu acho que isso aqui vale como aplicação para qualquer outra coisa que nós façamos na igreja. Se não produz edificação, se está produzindo só vaidade por quem faz, se não leva ninguém a consolo, exortação, encorajamento, se não nos faz crescer e compreender e tornar o nosso culto racional, aquilo perde o valor. Aquilo não tem lugar no espaço de adoração. Aquilo não tem lugar no espaço de adoração coletiva, quando o povo de Deus se reúne para cultuar e adorar o Senhor. E aí ele vai falar da profecia e dizer que nós deveríamos buscar a profecia por aquilo que a profecia produz para a igreja. Edifica, exorta e consola. Que outra coisa nós temos que faz isso na igreja? Estou tentando, nesse momento, pregando para vocês, tentando exortar, consolar,
edificar, encorajar e vários outros termos parecidos com esse para falar o que é que nós devemos buscar prioritariamente quando nos reunimos. Proclamar a palavra de Deus uns para os outros. O profeta, no Antigo Testamento e no Novo também, nada mais era do que esse sujeito que estava proclamando a verdade de Deus para o povo de Deus, anunciando os preceitos do Senhor, chamando o povo de volta ao arrependimento, levando o povo e encorajando o povo diante das adversidades. Você tinha a igreja reunida e perseguição estava acontecendo, e os profetas se levantavam no meio do povo de Deus e diziam: irmãos, lembrem do que falou Isaías, lembrem do que falou Jeremias. E eles profetizavam, proclamavam a palavra de Deus, exortando, encorajando, edificando, consolando o povo de Deus. E aí por isso que Paulo está dizendo, eu queria que todo mundo fizesse isso. Eu queria que quando nós nos reuníssemos para adorar a Deus, cada um de nós estivéssemos cheios da palavra do Senhor, proclamando a palavra do Senhor entre nós, para que ninguém saia daqui sem ter ouvido a palavra de Deus. Isso vale para o pregador que está proclamando, consolando, exortando, edificando. Isso vale para nós, nos nossos aconselhamentos, encorajamento. Alguém traz um problema para você e você vai lá e diz: meu irmão, lembra da palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? E você exorta, consola e encoraja. É assim que Deus quer que o nosso culto seja. É assim que Paulo começa a organizar a nossa reunião. Que nós sejamos um povo que proclama, que exorta, que consola e que edifica. Porque o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que todos vocês falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. E aí Paulo coloca aqui uma ressalva em como que o dom de línguas deveria ser usado na igreja. Que alguém interpretasse. A igreja onde eu me converti, as pessoas falavam em línguas e supostamente tinha um intérprete. E geralmente o que é que esse intérprete fazia? Alguém estava falando uma língua incompreendida, não era nenhum idioma humano, e do lado uma pessoa se levantava e interpretava o que o cara aqui estava falando em outras línguas. E geralmente a interpretação do que se falava era como se fosse Deus falando à igreja. Então alguém está falando em línguas e o outro está dizendo, meus filhos, tal e tal, né? E aí interpretando como se fosse Deus se dirigindo à igreja. Mesmo aqui em 1 Coríntios 14, quando as línguas estão acontecendo, não é Deus se dirigindo à igreja por meio de línguas estranhas. Era o homem se dirigindo ao próprio Deus. As línguas tinham esse aspecto de adoração. Eles estavam falando ao próprio Deus. Tanto é que Paulo diz, ele está edificando a si mesmo, à medida que está louvando e adorando o Senhor. A mesma coisa acontece lá em Atos 2. Deus está sendo adorado. Não há palavra, não há pregação de Deus para o povo. Lá em Atos capítulo 2, quando os irmãos terminam de falar em línguas, depois o que acontece? Pedro vai lá e tem que pregar. Pedro vai lá e prega, porque as línguas não era a pregação. O dom de língua não era a pregação convidando o povo ao arrependimento, levando o povo a crer, trazendo uma mensagem de Deus para o povo. Não era isso. Era os apóstolos cheios do Espírito bendizendo ao Senhor por meio de outras línguas, as pessoas entendendo essa adoração, e depois Pedro vai lá e tem que pregar e dizer, olha, é assim, 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 assim que funciona. Então, o contexto de Atos 2, de 1 Coríntios 14, línguas é um dom de adoração, de bendizer o nome do Senhor. Agora, pois, irmãos, e aí Paulo vai dizer a razão porque ele prefere profecia. Se eu for falando em línguas, qual é o proveito? Que proveito terá tudo isso? E aí ele vai usar no versículo 7 o exemplo dos instrumentos. Se eu tenho uma flauta tocando, junto com o tambor, junto com a cítara, junto com um monte de instrumento, tem vários instrumentos tocando ao mesmo tempo na igreja, quem é que vai dizer assim, que som bonito da flauta? Ninguém entende nada, está todo mundo gritando e todo mundo falando um em cima do outro, e sons distorcidos. Quem reconhecerá se a flauta ou cítara? Quando chega no 8, ele usa o exemplo do corneteiro na batalha, né? O corneteiro toca ali a corneta para que o soldado entenda qual é o comando por meio do toque da corneta. E aí Paulo está dizendo, se todo mundo estiver tocando, como é que a gente vai entender o que é que a corneta está sinalizando? Se é para marchar, se é para recuar, se é para direita volver, esquerda volver. A batalha está lá. E
trombeta foi tocada, como que nós vamos entender se está todo mundo tocando ao mesmo tempo? Ninguém entende nada. E Paulo está dizendo, eu não quero que o culto de vocês seja assim. Assim, se a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizem? Porque estareis como se vocês estivessem falando ao ar. Há muitas vozes no mundo, e ele vai citar esse exemplo novamente. Assim também vós, visto que se desejais dons espirituais, procurai progredir na edificação da igreja. No versículo 20, e é um texto que nós não lemos, Paulo diz assim, irmãos, não sejam meninos no juízo. Na malícia, sim. Sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Só abrir um parênteses aqui para esse versículo, né? Interessante o que Paulo está dizendo. O que é que Deus quer de nós? Que nós sejamos homens no juízo, mas meninos na malícia. Geralmente nós somos o contrário. Nós temos juízo de menino e um coração malicioso que nem de homem grande. E Deus não quer que nós sejamos assim. O crente em Jesus precisa ser homem no seu juízo, amadurecido, corajoso, né? Postura de homem. Mas na malícia, a gente tem que ser menino. Nós não podemos ser maliciosos. Nós não podemos agir com maldade, com segundas intenções por trás no nosso coração. Eu acho que esse é um bom conselho para todos nós aprendermos sobre como viver a vida. Seja homem no juízo, mas na maldade, na malícia, seja inocente que nem uma criança às vezes. Quando o assunto for fazer o mal aos outros. Seja como uma criança com um coração puro. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo está citando aqui um texto do Antigo Testamento. Deixa eu ver se eu encontro aqui o que é que Paulo está citando. Paulo está citando Isaías 28, do 11 ao 12. E Paulo está dizendo qual é o sentido das línguas. O dom de línguas é um dom que tinha significados diferentes. Ele era um dom que apontava para a graça de Deus, para as bênçãos do Evangelho, as portas do Evangelho se abrindo para outros povos, mas há um aspecto do dom de línguas que ele significava maldição para o Israel incrédulo. Quando o povo de Israel, Isaías capítulo 28, Jeremias capítulo 5, o livro de Daniel, uma das marcas de Deus de juízo para Israel era: vocês vão ver outros povos, outras línguas entrarem no espaço do Senhor. Vocês vão ver, inclusive, outros povos adorando o Senhor e precedendo vocês. Para Israel, isso era um sinal de maldição. Como que outros povos vão estar sendo recebidos por Deus se nós somos o povo do Senhor e nós estamos sendo rejeitados? Era um sinal do juízo de Deus. E, de fato, é isso que Pedro explica lá em Atos 2, dizendo que quando o dom de língua se cumpre, Deus está sinalizando para a nação de Israel que chegou um novo tempo, de uma nova aliança, que Deus está agregando outros povos. E que Israel não viu. Que um dia vai ver, Romanos capítulo 11, um dia vai ser restaurado, mas por enquanto não viu. E agora o Senhor enxertou um povo diferente àquela nação. Então os dons de línguas, versículo 22, constitui um sinal. Para os crentes? Não. O dom de línguas constitui um sinal para aqueles que não criam. Para os incrédulos. Está aqui em Atos, está aqui em 1 Coríntios 14, 22. Isso é importante, irmãos, porque isso molda a nossa adoração. O ambiente molda a nossa adoração. Por que nós não vemos tantas línguas? Por que nós não, nos cultos como o nosso, nós não vemos pessoas falando em línguas no meio do culto? Talvez para alguns de vocês isso pareça um tanto quanto estranho. Talvez alguns de vocês ouviram dizendo assim, aquela igreja não tem um Espírito Santo, ninguém fala em línguas lá na hora do culto. Não vejo pessoas falando em outras línguas. Isso significa que eles não têm um Espírito Santo. Vocês estão vendo do primeiro capítulo até o capítulo 14, nós estamos enfatizando o Espírito Santo como sem ele não há salvação, não há conversão, não há arrependimento, não há fruto, não há amor, não há justiça, não há benignidade. Sem o Espírito Santo de Deus não há culto, não há adoração, nada vale se o Espírito Santo não estiver. Mas as línguas não são a evidência última de que o Espírito Santo está agindo no meio do povo de Deus. Não são. Paulo vai dizer, inclusive, que nem todos falam em línguas. E aqui sim, eu posso com muita clareza afirmar que é errado o ensino de que o dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo.
Algumas pessoas creem que se você não falar em línguas, é porque você não tem o Espírito Santo. Isso não é verdade. Isso não é verdade nem baseado em Atos, isso não é verdade baseado em 1 Coríntios. Paulo olha para aquela igreja e Paulo diz, não, nem todos vocês falam em línguas. Quisera eu que todos falassem. Nem todos falam. Paulo diz, falando da multiplicidade dos dons, que nem todos têm os mesmos dons, mas os dons são dados de formas distintas para o povo de Deus. Então, o que é o dom de línguas na Bíblia? Outro idioma sendo falado, se referindo a Deus em forma de cântico, de adoração, de louvor, que no fim das contas funciona para a edificação daquele que fala e foi um sinal para o Israel incrédulo. Então, é assim que a Bíblia vai mostrando e traçando o caminho dos dons. Se, pois, a igreja toda se reúne no mesmo lugar e todos puderem falar em outras línguas, no caso de entrar um indouto ou um incrédulo, não dirão porventura que vocês estão loucos? Aqui Paulo vai dar uma razão do porquê que não pode ser assim. Qual é a razão aqui? Testemunho. Ordem. Se entra um incrédulo no meio de vocês e ele chega e ele vê cada um falando numa língua diferente, ele vai olhar para vocês e vai dizer assim, aqui só tem doido. Eu diria. E Paulo está usando aqui um exemplo de que alguém diria também. E Paulo está dizendo, irmãos, preste atenção também nessas coisas. Preste atenção nessas coisas quando vocês se reúnem para adorar a Deus. Em que mensagem vocês estão transmitindo para aqueles que não creem em Deus? Não é? É isso que Paulo está nos ensinando. Não somente com relação ao dom de línguas, de novo, eu posso aplicar isso aqui para várias outras coisas que nós fazemos na igreja. Quando chega alguém que não teme o Senhor e vê vocês fazendo isso tudo aqui no meio do culto, ele vai dizer, só tem doido. E Paulo trata isso como uma coisa ruim. E Paulo trata isso como uma coisa inaceitável no meio de uma reunião de crentes, que as pessoas cheguem e digam, só tem doido. Porque nós estamos dando razão para que as pessoas assim pensem. Que os crentes são loucos. E olha a maneira como eles agem. Olha como é o culto bagunçado deles. Olha como é a adoração deles. É um bando de doido. É um se jogando no chão. Vocês já viram isso, né? Todo mundo aqui já viu. Ninguém aqui é menino. Já viu na internet isso. A mulher se joga no chão. O cara se joga na bateria. O outro tá gritando. O outro tá rodando aqui assim do lado. O Edilberto sapateando. Eu digo, o Edilberto sabe sambar. Aí o cara que chega lá atrás diz, que marmota é essa? O Vila. O Vila chega e diz, meu irmão, muito doido o povo ali daquela igreja. Se o Vila for muito doido, ele vai dizer, eu gostei. Se o Vila tiver um pouquinho de juízo, ele vai dizer, esquisito. Então Paulo está querendo evitar esse problema. Paulo quer evitar o problema de que a nossa adoração produza escândalo. Que a nossa adoração produza para os incrédulos ou para aquele que nos visita uma espécie de, meu irmão, que povo maluco. Versículo 23 ele está falando sobre isso. Se todos, porém, aí Paulo vai dizer, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e assim prostram-se com face em terra. Adorará a Deus testemunhando que Deus está de fato no meio deles. Aí alguém diz assim, tá vendo? Segredos do coração. Então o culto bom é aquele que revela CPF. Eu revelo os segredos. O Denis chega e eu digo a ele, olha, você saiu de casa e você estava pensando isso, isso e isso. Eu estou revelando os segredos do seu coração. Não é isso que Paulo tem em mente. Não é esse tipo de profecia que revela o que está no seu coração, no sentido de que Deus, em público, vai falar o que você está pensando, para que você possa crer que Deus está agindo. O que Paulo está falando aqui é aquela coisa que nós sabemos sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela separa juntas e medulas, que sonda mente e coração. A palavra de Deus que faz com que o homem mostre, se olhe diante do espelho e perceba quem ele é, à medida que o evangelho está sendo pregado e anunciado. É aquela coisa que algumas vezes nós estamos pregando e vocês dizem assim, rapaz, parece que o pastor estava sabendo o que estava passando no meu coração. Parece que ele falou, à medida que ele estava ali trazendo uma mensagem de consolo, que parece que ele sabia que eu estava sofrendo. Ou quando ele começou a falar da fofoca, parece que ele sabia do que eu falei da Nath semana passada para a Elaine.
São só exemplos. Parece que ele estava sabendo, quando ele começou a pregar no texto lá de 1 aos Coríntios, capítulo 3, que estava falando sobre briga na igreja, parece que o pastor sabia, rapaz, o que a gente estava precisando. Essa coisa que a palavra revela o nosso coração. Ela mostra qual é a nossa necessidade. Ela nos aponta quem nós somos. E ela tem poder de ferir quem nós somos. E ela tem poder de curar quem nós somos. É por isso que Paulo está dizendo assim, que bom seria se todos nós pudéssemos fazer isso uns com os outros. Consolar, exortar, encorajar, porque Deus iria falar conosco e a gente diz assim, eu não saí daqui sem que Deus falasse comigo. A palavra do Senhor foi anunciada e Deus falou ao meu coração. Ele me mostrou qual era a minha necessidade e Ele me curou quando eu precisava de cura. Ele me consolou quando eu precisava de consolo, Ele me encorajou quando eu estava desanimado. A palavra de Deus faz isso. Irmãos, nós devemos buscar isso com muita ênfase. Todos nós. Não só o pastor que está pregando todo domingo, mas todos nós que congregamos nesse lugar, devemos buscar com muito zelo, com muita força, ter a capacidade de fazermos isso na vida uns dos outros. De trazer a palavra de Deus, encorajando, consolando e exortando uns aos outros, para nós podermos edificarmos uns aos outros. Para que quando terminar o culto e eu sentar ali fora e for conversar com o Hélio, nós não falarmos simplesmente do jogo de futebol. Mas quando terminar o culto, que nós nos sentarmos para conversar, que eu possa dizer alguma coisa para o Hélio que edifique a vida dele. E que talvez a pregação inteira o pastor não falou nada sobre isso, o pastor só falou em línguas. E o Hélio veio triste para a igreja. Mas no final do culto, na saída no portão, alguém disse, Hélio, lembra daquele versículo que eu estava meditando ontem sobre encorajamento e Deus... Deixa eu compartilhar contigo o que eu li na Bíblia. E era o que o Hélio precisava. Cheios da palavra. É isso que Paulo quer de nós. É isso que Deus quer de nós. E isso é uma igreja saudável. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém sapateou, ninguém rodou, ninguém gritou, ninguém caiu no manto. Mas todo mundo saiu cheio da palavra de Deus. Encorajado para a semana, encorajado para lidar com seus dilemas, com uma palavra sobre a criação de filhos. Gilberto viu meu menino rodando aqui na igreja e chega para mim e disse, Leandro, sabe o que eu fazia com o João Vitor? Aí eu disse, olha, recebi a palavra de Deus. Aprendi. Não vou nem dizer o que ele fazia. Aí ele me mostra lá Provérbios. Ele me mostra Provérbios. Olha, Leandro, o que esconde, o que não disciplina o filho, não o ama. Talvez o Pedro não seja só uma criança com TDAH, ele talvez seja só um menino danado. E é a palavra de Deus, ele citou Provérbios, ele mostrou na Escritura que o pai deveria cuidar do seu filho. E nós saímos edificados. O que proclama e o que recebe. Então Deus quer isso de nós. Aí ele chega no 26. Desculpa, 25, né? Terminei o 25? Terminei. 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e que haja quem interprete. A igreja de Corinto, né, é o problema que ele está resolvendo aqui. Todo mundo falando em outra língua, aquela confusão no culto. E Paulo começa a estreitar o caminho. Então, vocês vão falar, fale 2 só. Aí você vai e os outros. Só 2. Tá bom, vai, 3. É assim que ele faz, né? Tá bom, vai, 3. Ah, mas tem outra regra. Quando você for falar, se você não tiver quem interprete, fique caladinho. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isso sucessivamente, ou seja, não falem ao mesmo tempo, e que haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tem uma lição oculta nesse texto.
oculta, né? Parece um negócio meio... Uma lição aqui que às vezes passa desapercebido sobre isso. Que os irmãos que acreditam na continuidade dos dons deveriam olhar para esse texto e prestar atenção nisso. Paulo está dizendo assim, você tem controle. Não é essa coisa descontrolada que aconteceu e eu não pude conter porque o Espírito veio e então me dominou e eu entrei em êxtase e perdi o controle completo de quem eu sou e das minhas emoções. Paulo diz, não. Ainda nesse caso do dom em voga, as pessoas falando, tendo intérprete, você tem a capacidade de dizer não, porque não vai edificar ninguém. Isso aqui é um negócio importantíssimo. Aquela pessoa cheia do Espírito Santo não é como um embriagado que não tem domínio de si. Isso não é real. A pessoa, quanto mais cheia do Espírito Santo ela é, mais domínio próprio ela tem. Em nenhum momento da Escritura, nem mesmo aqui, com os dons acontecendo em efervescência, alguém cheio do Espírito Santo é alguém descontrolado. Pelo contrário, Paulo está corrigindo esse erro e dizendo assim, irmãos, não é assim que funciona não. Cale-se se você não tem quem interprete. Você tem a capacidade de se calar. E Paulo não está com isso extinguindo o Espírito. Paulo está simplesmente colocando ordem na igreja. Estabelecendo ordem à medida que os crentes se reúnem para adorar a Deus. E aí ele vai no profeta também. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros, julguem. Será que é de Deus isso que está sendo falado? Uma das coisas mais tristes na igreja evangélica moderna é essa voz de Deus indiscriminada. As pessoas falam em nome de Deus e por falar em nome de Deus ela diz, ninguém me julgue, porque foi Deus que me deu a palavra. E o Paulo está dizendo, não senhor. Está falando em nome de Deus? Pois vamos julgar. E vamos ver se vem de Deus. E onde é que nós julgamos? Quando alguém fala em nome de Deus? A palavra. Nós não somos católicos. Não é a tradição que é a nossa verdade final. Não é o magistério da igreja que diz o que é verdade. É a Escritura. Nós olhamos para a Escritura e dizemos aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos ouvindo, é de Deus ou não é, seja quem for que esteja falando. Inclusive, aquilo que eu estou dizendo agora. Somos chamados a julgar de acordo com a palavra. Mas, Leandro, como é que eu vou julgar? É a profecia, é profecia mesmo. É sobre isso que Paulo está dizendo. Julgue. E não é todo mundo falando, não. Também é 2 ou 3. Aí eu prego, e depois vem o Denis, aí o culto termina às 5 horas da manhã, com um monte de gente pregando. 2 no máximo. Tá bom. E os outros julgam. Avalia o que está sendo ensinado. Avalia o que está sendo dito. Edifica, é bíblico, vem do Senhor, não é. Então não recebemos como palavra de Deus. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Isso aqui deveria estar gravado em todas as igrejas. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Convertam-se, conservem-se as mulheres caladas na igreja. Aqui eu vou já pular disso aqui. Eu lá vou entrar na confusão dessa. O 34 aqui é uma confusão grande, mas eu vou ler. Vou ler porque eu não posso pular, não vou me acovardar, né, Edilberto? Eu leio, o Edilberto prega do domingo. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Irmãos, eu não sei o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eu já falei isso naquela aula na EBD, né? Por que Paulo fala essas coisas? Mas parece que as irmãs estavam provocando uma confusão grande na igreja.
Não sei qual era a confusão. A ponto de Paulo dizer assim, irmãos, dá não. Dá não. Paulo chegou nesse limite. Independente aqui de chegar nessa história da mulher, eu disse que esse texto ele tem um princípio fundamental sobre ordem de culto. E qual é o princípio fundamental da ordem de culto? Igreja não é anarquia. A igreja não é anarquia. A igreja é um espaço em que se tem e tem que se ter liderança que estabeleça os limites daquilo que é feito e que supervisione aquilo que é feito e que organize o culto para que o culto aconteça de uma maneira edificante. Não é cada um pensando, é minha forma de adorar. Não, senhor, não é sua forma de adorar. Nós estamos adorando em coletividade. Nós adoramos da maneira como nós queremos adorar na nossa casa. Vamos lá e nós adoramos. Eu quero adorar em pé. Eu quero adorar sentado. Eu quero adorar deitado na cama. Ok, você faz isso na sua casa. Mas quando nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus, alguém está dizendo, irmãos, agora nós vamos ficar de pé. E nós ficamos de pé. Porque tem alguém oferecendo um comando de como acontece a adoração. Irmão, nós vamos sentar. Nós vamos sentar. Irmão, nós vamos louvar. Agora é a hora do louvor. É a hora do louvor. É a hora da pregação. A hora da pregação ninguém mais fala, só quem está pregando. Tá bom. Por quê? Porque isso organiza, irmãos. Isso organiza. É só uma questão de ordem aqui que Paulo está falando. E aí ele está usando o exemplo das mulheres. Eu já disse que eu não sei o que elas fizeram, mas ele chegou à conclusão de que elas não deveriam falar na igreja de Corinto. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É a conclusão de Paulo. Que haja ordem e que haja decência. Interessante isso, né? Nosso culto não pode ser bagunçado. E nosso culto não pode ser indecente. Não sei o que é que Paulo está pensando aqui como decência, né? Talvez muito mais nesse sentido aqui de um culto que edifica, que não escandaliza. E é assim que ele tem que ser. É assim que ele tem que ser. Qualquer coisa que provoque desordem ou que provoque indecência na adoração, nós devemos, com muito zelo, evitar e tirar do nosso meio. E é possível que em algum momento aconteça, surja, né? Até agora não aconteceu não. Mas é possível que em algum momento alguma coisa assim venha a surgir. E nós temos que ser instruídos a dizer, irmãos, o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus espera de cada um de nós? Conclusão aqui da conversa de Paulo. Ao nos reunir como igreja, precisamos nos preocupar em sermos edificantes uns aos outros. Em edificar uns aos outros. E o que é que edifica? Assim, o que é a coisa central que edifica a igreja do Senhor? Profecia. Palavra anunciada. Palavra pregada. A exortação, a consolação, o encorajamento. Isso é a coisa central da nossa reunião. Por que eu venho para a igreja? Assim, dentre as muitas coisas, eu venho para adorar a Deus, eu venho para louvar o Senhor, mas eu venho para receber essas coisas, exortação, consolo, encorajamento, e para entregar essas coisas para os irmãos. É por isso que a vida de igreja não pode ser uma vida isolada, é uma vida vivida em coletividade. A espiritualidade saudável, ela não anula o entendimento. Não é mais espiritual aquela pessoa que faz coisas extraordinárias, incompreendidas e que vive em êxtase. Êxtase com X, né? Não é essa a pessoa mais espiritual da igreja. Espiritualidade, ela passa pelo entendimento. Nós adoramos a Deus com o nosso entendimento. Nós cantamos coisas que nós queremos entender o que é que nós estamos cantando. Se você leu aqui uma palavra, em qualquer hino que você cantou aqui, se da vida as vagas procelosas são, você tem que entender o que é isso. A gente lê com o dicionário do lado, adora a Deus com o dicionário do lado. O que é vida, vagas procelosas? Fica a tarefa de casa. Pesquisar na IA o que é que significa isso, né? Se da vida as vagas procelosas são. Se precisa passar pelo entendimento, eu não posso simplesmente louvar o que eu não estou sabendo que eu estou fazendo. Enquanto alguém prega a palavra de Deus, eu estou ouvindo e tentando entender o que está sendo dito
e julgando com base na Escritura se aquilo é real ou não. O culto é um culto racional. Saímos compreendendo o que está acontecendo. Isso torna a igreja saudável. Nossas reuniões precisam ser com ordem. E cada um de nós deve colaborar para isso. Todos nós devemos colaborar para que o culto tenha ordem. Como que nós fazemos isso? Cada um pensando no que faz enquanto se reúne como igreja. Não, se é a hora de ouvir, é a hora de ouvir. Se é a hora de cantar, é a hora de cantar. Se é a hora de orar, é a hora de orar. Se é a hora de conversar, é a hora de conversar. Há momento para cada coisa. E Deus espera que nós sejamos assim. Tudo tem ordem. Todo lugar que não tem ordem tende a ruir. Onde não existe ordem, as coisas desandam. Por último, o nosso culto revela algo do caráter de Deus. Só vou confessar isso uma vez na vida, certo? Nunca mais vocês me vão ouvir eu falando isso. Eu assisti Esquadrão da Moda. Eu falei que era só uma vez na vida. E no Esquadrão da Moda, agora eu vou contar a piada porque eu falei essa besteira. Tem um episódio de uma pessoa que ela é evangélica, ela vai para a igreja. E ela vai para a igreja com roupas muito sensuais. E as duas pessoas, né, do programa não são crentes, são descrentes. Mas dizem assim, rapaz, tu vai para a igreja com essa roupa? Tipo assim, tu vai para a igreja com isso aqui? Aí ela usava o exemplo, né? Cultos religiosos, você vai num fórum, você vai em determinados lugares, não é essa roupa que você veste. Você veste uma roupa mais assim, isso aqui é uma roupa para a gente ir para baladinha à noite. Ela falava lá para a mulher. Aquela menina entendeu uma coisa que Paulo também está nos explicando aqui. Por que nós nos vestimos bem quando vemos a igreja? E quando eu falo vestir bem, não é roupa boa não, é vestir decentemente. Coisa besta, simples, da fé. Por que isso é importante? Porque isso revela algo do caráter de Deus. Deus é santo. A maneira como nós nos vestimos expressa a santidade de Deus. Por que eu tento chegar cedo quando eu venho para uma reunião de adoração? Porque Deus é um Deus de ordem e é merecedor do meu esforço de chegar cedo para adorá-lo. Por que eu tento vir de uma maneira mais leve, assim, né? Me concentrando no que vai acontecer? Porque Deus merece a minha atenção e aquilo que está acontecendo é racional. Por que Deus quer ordem no culto? Porque Ele não é Deus de confusão. As coisas que acontecem no nosso culto, elas não acontecem por acaso, elas acontecem porque revela algo do Deus a quem nós adoramos. Os deuses, a deusa Diana, o deus Baco, eles eram deuses imorais e o culto deles era repleto de imoralidade. O deus Baco, é o deus do vinho, né? O seu culto era banhado a vinho. A maneira como o culto acontecia expressava o caráter de quem Baco era. Então ele é um deus beberrão. Então as pessoas bebiam e saíam embriagados dos seus cultos porque isso expressava quem ele é. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é santo. Então a maneira como nós nos reunimos deve expressar a santidade. O nosso Deus é justo, portanto nós devemos ser justos uns com os outros quando nos reunimos. O nosso Deus é bom, devemos ser bons uns com os outros. Nosso Deus é amoroso, devemos amar uns aos outros. Nosso Deus não é Deus de confusão, nosso culto não pode ser confuso. Só isso. Amém? É uma boa aplicação? Se não for, não foi. Mas eu acho que é. Eu acho que expressa o que Deus quer de nós. Então faça a sua parte para que o culto a Deus seja o melhor possível, porque Ele é merecedor disso. Vamos ficar de pé, o grupo de louvor vai vir aqui e nós vamos encerrar adorando a Deus. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Nos ajuda a